O que você faria se soubesse que iria receber uma grande herança? No entanto, para recebê-la, a sua vida estaria em risco. Essa história está relatada nos recônditos das Sagradas Escrituras. Entre as palavras santas, revelam-se os segredos mais profundos da história da escada de Jacó. Uma narrativa que maravilhou e desconcertou a humanidade através das eras. Como um lindo tapete, entrelaçado no tecido da vida, esta história transcende os textos sagrados, e a expressão escada de Jacó adquire vida própria, indo além dos limites das palavras, retratado em histórias e contos amplamente conhecidos. No entanto, qual é, na verdade, a origem enigmática dessa expressão? Esse enigma se desvenda no livro de Gênesis, no 2º capítulo, onde a misteriosa escada de Jacó é mencionada. Nesse relato, Jacó, destinado a ser o patriarca de Israel, encontra-se em uma fuga desesperada de seu irmão gêmeo, Esaú. É revelado em Gênesis capítulo 25 que Jacó astutamente enganou Esaú, obtendo a troca de seu direito de primogenitura, uma herança de valor inestimável por um simples prato de sopa. Parecia um preço insignificante para uma recompensa tão grandiosa. No entanto, as artimanhas de Jacó não terminam aí. Em Gênesis capítulo 27, ele ousa elevar seu ardil a um novo patamar, fazendo-se passar por seu irmão Esaú para enganar seu próprio pai idoso e quase cego. Através desse ardil, busca receber a bênção destinada ao primogênito da família. O que se segue é um intrincado emaranhado de decepções que culminam em Jacó, assumindo não apenas as bênçãos físicas, mas também as bênçãos espirituais de seu clã. Um destino entrelaçado por mistério e astúcia, o roubo da bênção e do direito de primogenitura de seu irmão mais velho, Esaú. As consequências desse ato ressoam através das eras, envolvendo-nos em uma trama ancestral de intrigas e segredos. A escada de Jacó nos leva a explorar os abismos mais profundos da natureza humana, o recôndito de suas almas, indo além do que é aparente. O que essa história milenar pode revelar sobre nossas próprias escolhas e dilemas? Que tesouros ocultos se escondem nas entrelinhas dessa narrativa? As respostas aguardam, escondidas no cerne da Bíblia, prontas para serem desvendadas por aqueles que ousam se aprofundar na grandiosidade de suas palavras. Continue conosco até o final e verás o quão intrigante e de grande aprendizado é essa história. Por essa razão, as palavras de Deus, registradas em Gênesis capítulo 27, versículo 41, advertem: Então Esaú odiou a Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoara. E cientes disso, a mãe deles, Rebeca, enviou Jacó para se refugiar com seu irmão Labão. Jacó tinha a esperança de encontrar uma esposa e estabelecer uma nova vida, longe da fúria de seu irmão. Com a permissão de seu pai, conforme Gênesis capítulo 28, versículo 5. Isaque enviou Jacó para Padã-Arã, a casa de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Jacó decidiu acampar sozinho sob o vasto céu estrelado, fugindo e com nada além de uma pedra como travesseiro. Nesse momento, o coração de Jacó provavelmente estava cheio de arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza quanto ao futuro. Mas então, a história toma um rumo grandioso, conforme Gênesis 28, versículos 11 e 22, narra: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar e a pôs por travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou: Eis que estava posta uma escada na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á a ocidente, oriente, norte e sul. E por meio de ti e da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra.
Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Portanto, Jacó e seus descendentes seriam tão numerosos quanto o pó da terra, espalhando-se em todas as direções, e seriam portadores de bênçãos para todas as famílias da terra. E o Senhor prometeu acompanhá-lo em sua jornada e cumpri-lo. Nas Escrituras Sagradas está registrado que as nações da terra receberiam bênçãos divinas por intermédio de ti e de tua descendência. Eis que eu estou contigo e velarei por ti, onde quer que tu caminhes, trazendo-te de volta a esta terra prometida, pois não te deixarei até que tenha cumprido a minha promessa contigo. Então Jacó despertou do seu sono e proclamou com convicção: sem dúvida alguma, o Senhor habita neste lugar, e eu não tinha discernido sua presença. Ele foi tomado pelo temor e proferiu: que lugar assombroso e extraordinário é este, que nada mais é do que a própria casa do Deus Altíssimo. É verdadeiramente a porta para os céus. Assim Jacó se ergueu com as primeiras luzes do dia, tomando a pedra que antes utilizara como almofada e a erigindo como coluna, um monumento que simbolizava a visão que lhe fora concedida. Derramou óleo sobre o seu topo, consagrando-o. Este lugar recebeu o nome de Betel, que significa Casa de Deus, pois em tempos antigos a cidade era conhecida como Luz. Jacó fez então um voto solene, prometendo: se Deus permanecer comigo, protegendo-me nesta jornada que empreendo, concedendo-me alimento e vestimenta, e me permitindo regressar à casa de meu pai em segurança, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra, erguida como coluna, será um local sagrado, um sinal da minha aliança contigo. E de tudo o que me concederes, eu separarei o dízimo, oferecendo-o em gratidão e reconhecimento da minha total dependência de ti. Este encontro sobrenatural marca o início da jornada de Jacó com Deus, semelhante ao que ocorreu com Abraão em Gênesis capítulo 15. É importante notar que Jacó estava na mesma idade que Abraão quando Deus lhe ordenou deixar sua terra natal em busca de uma nova terra prometida. A escada mencionada não era uma escada convencional, mas algo mais semelhante a uma rampa ou uma estrutura elevada que lembrava um monte construído junto a uma cidade murada. Jacó não apenas contemplou a visão de Deus, mas também ouviu a promessa divina, que confirmava a mesma promessa feita a Abraão e Isaque, que sua descendência seria vasta como o pó da terra e que todas as nações seriam abençoadas por intermédio dele. Esta foi a primeira vez que Jacó pessoalmente ouviu a promessa de Deus. Embora essa promessa não fosse algo novo, tornou-se real para ele quando compreendeu que era a promessa de Deus. Quando Jacó despertou do seu sono, ele percebeu claramente o que tinha ocorrido e declarou com confiança: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não tinha conhecimento disso. O lugar não tinha se transformado fisicamente, continuava sendo um deserto, com uma pedra como travesseiro. No entanto, Deus havia se manifestado ali, encontrando Jacó em seu momento de quebrantamento e exaustão, porque era necessário que Jacó reconhecesse sua própria fraqueza antes de depender totalmente de Deus. Jacó estava apreensivo, não com relação a Esaú, mas diante do temor reverente ao único e verdadeiro Deus. O temor maior expulsou o temor menor, pois o poder de Deus prevaleceu sobre qualquer outra força. Então, Jacó transformou esse lugar sombrio, onde nada físico havia mudado, no sagrado Betel, que significa casa de Deus. Jacó ungiu a pedra áspera que havia sido seu travesseiro, transformando-a em uma pedra fundamental de um altar dedicado a Deus. Ele reconheceu que, embora invisível para os olhos naturais, Deus havia se manifestado de maneira sobrenatural naquele lugar hostil do mundo natural. Jacó, por graça divina, logrou o maior feito ao reivindicar para si a bênção da herança familiar. Deus, em sua vontade soberana,
desejou que Jacó compreendesse que, embora fosse o eleito divino para cumprir as promessas feitas a Abraão, as quais se traduziriam na multiplicação de sua descendência em uma grande nação, que o próprio Deus chamaria de sua, a autoridade pertencia unicamente a Deus, e não a Jacó. O plano se desenvolveria segundo a orientação divina, não conforme a iniciativa de Jacó. Um período de tempo se passaria antes que Jacó pudesse absorver essa verdade em sua totalidade. Este é o momento visionário que Jacó experimentou em seu sonho. No entanto, o significado deste encontro torna-se claro quando observamos a interação entre Jacó e Natanael, como o Senhor Jesus fez alusão a esse evento. Natanael havia conhecido Felipe, que após vivenciar uma renovação de alegria, ansiava compartilhar tal notícia com alguém. Decidiu então abordar Natanael de forma simples e breve, informando-lhe que havia encontrado o Messias, o qual fora profetizado por Moisés e pelos profetas, sendo este Jesus de Nazaré. Contudo, Natanael expressou sua incredulidade, pois julgava inconcebível que o Messias pudesse residir em uma localidade tão humilde e desprezada como Nazaré, na Galileia. Sua mente estava repleta de dúvidas e assim resolveu verbalizá-las. Felipe, em vez de argumentar, optou por apresentar diretamente Natanael ao Senhor Jesus. No versículo 47 do livro de João, testemunhamos que Jesus percebeu a aproximação de Natanael e proferiu estas palavras: "Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Essa passagem revela o conhecimento profundo de Jesus, que mesmo sem ter se encontrado com Natanael antes, sabia quem ele era. Natanael se surpreendeu que um estranho pudesse falar a seu respeito com tamanha intimidade. Natanael, atônito, proclamou a Jesus: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." O Senhor Jesus replicou, explicando que, pelo fato de tê-lo visto debaixo da figueira, Natanael acreditava. Porém, Jesus antecipou algo maior, asseverando: "Verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Sempre que Jesus começava uma declaração com as palavras em verdade, estava prestes a comunicar algo de suma importância. Neste contexto, ele concedeu a Natanael uma visão do futuro, quando retornaria para reinar sobre toda a terra. Nesse dia, o mundo inteiro reconhecerá que o Filho de Deus e o Rei de Israel é verdadeiramente Jesus de Nazaré. Os céus se abrirão. O favor divino repousará sobre ele enquanto reinar em Jerusalém. E os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. É possível que Natanael tenha refletido sobre a história da escada de Jacó, onde os anjos subiam e desciam. Essa escada, na realidade, é uma representação de Jesus Cristo, a única via de acesso ao céu. Os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem, como indicado por Jesus a Natanael. Nesse futuro reinado de Cristo, ele se manifestará plenamente como o ungido Filho de Deus. A escada de Jacó ilustra a relação entre Deus e a humanidade, representando a conexão que Jesus Cristo proporciona, restaurando a comunhão que o pecado havia rompido. Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 15, nos revela que Jesus Cristo inaugurou uma nova aliança espiritual, oferecendo a redenção da transgressão sob a primeira aliança. Ele é o mediador da nova aliança, proporcionando uma conexão espiritual entre Deus e a humanidade. Dessa forma, o sonho de Jacó simboliza de modo poderoso a figura mediadora de Jesus Cristo, que veio à Terra para ser a escada que reconecta a humanidade com Deus, permitindo que alcancemos a salvação e a vida eterna. A ação de Jacó, ao prometer dar a Deus o dízimo de tudo o que possuía ao acordar, destaca seu compromisso com a graça divina. Embora não fosse perfeito, Jacó reconheceu a chamada de Deus e sua fidelidade a Abraão, tornando-se a terceira geração a receber as promessas da aliança abraâmica. Essa história ecoa paralelos com a vinda de Jesus. Por exemplo, a montanha de Moriá,
onde Abraão foi instruído a oferecer Isaque como sacrifício, tornou-se anos mais tarde o local de Gólgota, onde Deus sacrificaria seu próprio filho. Além disso, o conceito da semente da mulher, em Gênesis 3, prenunciou a vitória definitiva de Deus sobre Satanás, que se concretizaria por meio de Cristo. A Bíblia frequentemente registra a comunicação de Deus com as pessoas por meio de sonhos, oferecendo orientação divina e informações cruciais. Deus nunca nos abandona e anseia por uma conexão sincera e completa com todos os seus filhos. Portanto, busquemos a plenitude espiritual em nossas vidas, confiando na fé e sabedoria bíblicas para alcançar a verdadeira riqueza e prosperidade espiritual. Busque diuturnamente os conhecimentos guardados no livro sagrado. Dessa forma, continue conosco e assista esse vídeo que aparece na tela, que com certeza será de seu interesse. Fique com Deus e até o próximo vídeo.